E se eu te dissesse que a busca por conforto, segurança e estabilidade foi exatamente o que levou uma sociedade inteira ao colapso? Imagina tirar da equação todos os principais elementos que trazem dilema para as nossas vidas. Casa confortável, comida infinita, temperatura agradável, nenhum predador, nenhuma ameaça externa. Nada faltava, absolutamente nada. Esse foi o experimento do cientista John Calhoun ao simular esse cenário com ratos. E no começo, tudo funcionou. A população cresceu rápido, havia hierarquia, havia disputa, havia cuidado com os filhotes. Era exatamente o tipo de cenário que a gente associa com progresso e qualidade de vida. Com o tempo, o excesso de conforto eliminou a necessidade de comportamento. Liderar deixou de gerar vantagem, disputar deixou de fazer sentido, proteger deixou de ser necessário. Até que o comportamento perde função. E aqui está o ponto mais importante desse experimento. À medida que a população cresceu, o espaço deixou de ser socialmente funcional. Tinha comida, tinha água, mas não tinha mais território, não tinha distância, nem previsibilidade. As fêmeas então passaram a ser abordadas o tempo inteiro, interrompidas o tempo todo, invadidas o tempo todo. Esse excesso de contato sem hierarquia clara e sem limite gerou esse estresse constante. Sem território seguro, elas então passaram a abandonar os seus filhotes. Esses filhotes cresceram vivos, saudáveis, alimentados, mas sem aprenderem a ser adultos. Não aprenderam a lutar, não aprenderam a ser úteis, não aprenderam frustração, não aprenderam hierarquia, não aprenderam vínculo, não aprenderam limite. Essa foi a geração quebrada. E uma geração quebrada não sustenta sociedade nenhuma. Dessa geração surgiram ratos limpos, fortes, fisicamente perfeitos, mas socialmente inúteis. Porque eles não disputavam, não protegiam, não construíam, nem se reproduziam. Eles tinham absolutamente tudo, mas eles não tinham função. E por conta disso a reprodução caiu a zero. E com o tempo, a colônia inteira morreu sem faltar recurso. Agora, olha ao nosso redor, uma geração criada com excesso de proteção, aversão ao desconforto, medo de frustração, fuga constante do confronto interno, adultos biologicamente maduros, mas emocionalmente e espiritualmente imaturos. Não é um problema de capacidade, percebe que é um problema de formação. Por isso eu acredito muito que todo ser humano precisa de uma doutrina pessoal. Alguma coisa que te organize quando a vida aperta, sabe? E para mim uma parte inegociável dessa doutrina é a imposição voluntária ao sacrifício. Cuidar do corpo, da mente, do espírito, nunca pela vaidade, mas sim pela responsabilidade. Comer de forma regrada, dormir direito, treinar com intensidade, trabalhar sério, porque o trabalho forma caráter, gera dignidade e constrói autonomia. Disciplina como fidelidade ao que precisa ser feito. Treinar quando você não quer, pensar quando seria mais fácil se anestesiar, olhar para o próprio caos antes de apontar para fora. Isso é enfrentar o pior lado, isso é fazer o que o automático tenta sabotar, isso é sair da manada. O colapso não começa quando tudo dá errado, ele começa quando ninguém mais precisa ser forte. A pergunta não é se você está confortável, é se você está se tornando alguém necessário. Porque sociedades não morrem por falta de recurso, elas morrem quando formam gerações incapazes de sustentar o peso da própria existência. Se os meus vídeos te impactaram de alguma forma, você vai gostar ainda mais do meu último livro, Ruptura Intencional. Acabou de entrar em pré-venda e você pode comprar. Para me ajudar a chegar na lista dos best-sellers, só escrever aqui nos comentários livro que eu te envio o link. Eu fico muito agradecido.